Pai amado e querido, te damos graças. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu chegar aqui nesta noite, Pai. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença, para te adorar e te entregar tudo aquilo que precisamos entregar, Deus. Deus, nesse momento te pedimos pela Tua filha, que o Senhor possa falar aos nossos corações através dela. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado, que possamos estar atentas a ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós. Usa a Tua filha para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, gente. Estou nervosa, imagina. Quero cumprimentar todas vocês com a paz do Senhor. Dizer que para mim é motivo de muita alegria, muita honra, esse convite da pastora Yasmin. Fico feliz em ver tantos rostos conhecidos, de pessoas em que tive o prazer de poder trabalhar juntas ali, no dia a dia. E quero dizer que trago a bênção do meu pastor, também meu esposo, pastor Erlanderson. Está comigo também algumas escudeiras, intercessoras, mulheres de Deus, lá da minha congregação, da Assembleia de Deus, do Campo de Pau da Lima. Desde já convido a vocês, quantas quiserem e puderem, também estar conosco. E quero dizer a você que hoje foi o dia que o Senhor separou para você receber algo da parte dEle. E desde já eu já lhe digo que o meu Deus, Ele não tem por costume despedir ninguém de mãos vazias. Então, aquilo que você veio buscar, tenha por certo que você vai levar. Amém? O Senhor me deu uma palavra que está no livro de Esté, no capítulo 4, versículo 14. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dizer que enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor durante esta semana, eu pedi a Deus que Ele me usasse da maneira que Ele quisesse, mas que se Ele tivesse algo em especial para tratar com alguém, que fosse com alguém desconhecido, porque eu tenho muita timidez para falar com aqueles que são os conhecidos. E eu sabia que eu ia encontrar muitos conhecidos aqui. Mas, por incrível que pareça, o Senhor durante a semana toda não falou nada comigo, mas hoje à tarde em especial. O Senhor abriu a mim uma revelação e eu não posso me furtar em não entregar o recado do Senhor. E antes de entrarmos na palavra, hoje à tarde o Senhor me deu uma visão onde Ele me mostrava uma grande plantação de trigos. E enquanto eu via essa grande plantação de trigos, eu via mulheres colhendo esses trigos. E até então eu não entendia aquilo que o Senhor queria falar ou com quem Ele queria falar. E eu parei ali a meditação e fui orar para entender. E o Senhor falava comigo, e o recado do Senhor é para você, pastora Yasmin. E o Senhor dizia para mim, diga a ela, que estou eu levantando uma geração de mulheres, uma geração de Rutes, que essas mulheres estarão com você, e aonde quer que você andar, elas andarão. Aonde quer que você repousar, elas repousarão, pois elas dirão para você, o teu povo Yasmin é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todas acharam? Esther 4, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém? O livro de Esté, o qual a gente está mencionando aqui, eu creio que é já conhecido por muitas, é um livro que traz uma narrativa
muito enigmática acerca da escritura, da palavra, pois ele se destaca pela singularidade da gente não ouvir o nome de Deus no livro. Mas não podemos, então, não entender com isso que durante toda a história do livro de Esther, de todas as intervenções divinas durante a passagem do livro de Esther, Deus, Ele com a sua mão invisível, Ele orquestra ali momentos e situações para provar que mesmo no silêncio, Ele trabalha em nosso favor e a favor daqueles que o temem. Não é apenas uma história sobre milagres, o livro de Esther, ele tem como pano de fundo o Império Persa. E a história dessa mulher, dessa rainha, ela inicia pelo contexto de uma outra mulher antes dela, por nome Vasti. Vasti era a rainha antes de Esther, esposa de Assuero, e ela está ali ao lado do rei, diante do trono da Pérsia, Assuero, também conhecido como Xerxes I. E essa mulher, ela é em um dado momento convocada para estar em um banquete que era muito comum naquele tempo, pois o rei tinha por costume dar esses banquetes. Mas ela toma uma decisão e ela diz que não vai. E ela não atende à convocação ali do rei. Só que eu estou contextualizando essa história, discorrendo sobre Vasti, sobre as suas ações. Não é para lhe dizer acerca da história dela, sobre o tempo de reinado dela ao lado ali de Assuero. Mas eu estou aqui hoje para lhe dizer que o Senhor, Ele destrona reis do trono. E eu quero dizer, Deus tem um lugar certo, uma hora certa, a geografia certa para estabelecer a vontade dEle. E o Senhor, Ele está atento diante desse cenário. E quando Vasti, ela toma essa ação, e eu não estou falando aqui sobre cargo, eu não estou falando aqui sobre movimentação política, eu estou falando sobre uma ação e um plano divino que foi necessário acontecer para a salvação do povo judeu acontecer ali naquele lugar. Para que a semente da mulher lá na frente viesse esmagar a cabeça da serpente. Olhe para essa mulher linda aí do seu lado, olhe para essa coisa rica, e diga para ela, toda a sua vida está envolvida com os planos de Deus. Mas diga com propriedade, olhe dentro da bola do olho dela e diga isso. Toda a sua vida, toda ela, está envolvida com os planos de Deus. E eu estou aqui nessa noite para te dar uma ordem, mulher. Debaixo da autoridade que me foi concedida pelo Senhor. Tire a pata do diabo da sua história. A pata do inimigo não tem lugar, não tem vez na sua história. Pare de emprestar o seu ouvido para quem não de direito, porque é muito fácil a gente engravidar os nossos ouvidos pelaquilo que o inimigo tem soprado. Porque muitas das vezes nos encontramos fracas, fragilizadas, e aí os nossos ouvidos se tornam terreno fértil para querer nos enganar, para querer nos fazer desfalecer, para nos querer fazer sair da posição pela qual o Senhor nos colocou. Mas tem mudança estratégica conduzida pelo Senhor aqui nessa noite. E assim como houve um plano na vida de Esther, outrora conhecida como Radassa, assim tem um plano de Deus para a minha e para a tua vida aqui nessa noite. Você crê? Pare de falar, pare de dizer que foi ele, que foi o inimigo. Pare de ficar culpando o tempo todo que suas decepções, suas angústias, suas aflições
Pare de ficar dando crédito a quem é desacreditado. Comece a dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Se eu perdi, foi Deus. Se eu ganhei, foi Deus também. Se me traíram, foi Deus. Mas se me honraram, foi Deus também. Se a porta fechou, foi Deus. Mas se escancarou, também foi Deus. Aleluia. Como é que Radassa, como é que ela via a rainha Vasti? Enquanto ela estava ali vivendo como morta, enquanto ela estava ali na cidade de Susã, uma menina órfã, pobre, sem crédito, uma pessoa que para os olhos humanos jamais poderia sequer sonhar ou imaginar estar no mesmo lugar ou na mesma posição. E aí um aperto político vem sobre o rei, e um aperto político acerca dos conselheiros, dos cortesãos, vem sobre o rei da Pérsia, e eles começam a ventilar e provocar o rei Assuero e dizer: se o Senhor permitir, meu Senhor, que essa situação vexatória seja passada em branco, todos os homens do reinado e das províncias serão também humilhados pelas suas esposas. E começam a provocar ao rei. Só que na vila dos judeus nós temos uma menina órfã. Na vila dos judeus tem uma criada pelo seu primo. Uma que estava ali, ganhando a confiança do Senhor, exatamente para se fazer cumprir o propósito estabelecido pelo céu, mesmo que ela não tenha pedido. E muitas das vezes, eu já abro um parêntese aqui para lhe dizer, muitas coisas vão acontecer na sua vida, não porque você pediu, não porque você estava esperando, mas porque existe um propósito maior do Senhor na sua vida, e é necessário fazer com que esse propósito seja estabelecido, e é através de você. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. Aquele que tem um chamado de Deus, não ouse olhar para trás. Eu não sei qual é a sua posição, eu não sei qual é o seu chamado, mas eu sei que cada uma de você que está aqui hoje, você tem um chamado de Deus. E você pode até fugir dele. Você pode até dizer em teu coração: não quero, é muito para mim, eu vou ser cobrada pelo Senhor lá na frente. Boa coisa é ser cobrada por Deus enquanto você está com a mão no arado, do que ser cobrada pelo Senhor por aquilo que Ele te confiou e você rejeitou, e de forma covarde você não avançou. A palavra do Senhor diz: os covardes voltem. E o Senhor não nos chamou para nos acovardarmos. O Senhor nos chamou como eleitas de Deus. O Senhor nos chamou porque Ele mesmo disse: eu chamei, eu garanto. E se o fardo estiver pesado, porventura, eu, o Senhor, está na palavra, está aqui na Bíblia, pego o meu fardo que é leve e substituo com você. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, maravilhoso, perfeito. Você sabe por que você chegou aqui hoje? Você sabe por que você está aqui sentada hoje? Porque quando você abriu seus olhos pela manhã, o Senhor deu uma ordem e disse: a minha graça, a minha misericórdia, mais uma vez lhe alcançará. Porque a palavra do Senhor diz: a minha graça e a minha misericórdia se renovam a cada manhã. E é por esse motivo que eu e você estamos aqui hoje. Você é uma privilegiada do Senhor. Algumas pessoas estão em busca única e exclusivamente de uma coroa. Quem não quer?
Quem não quer um bom status, não é verdade? Quem não quer um bom reconhecimento? Mas o que Deus tem para nós é um chamado, é um ministério. E quando Deus tem um chamado e um ministério para nossas vidas, a coroa vem sim, a honra vem. Mas isso não significa dizer que quando ela chegar, você estará ausente de lutas. E eu vou lhe provar aqui na Bíblia. Eu vou lhe mostrar, discorrendo acerca da história do livro de Esté, porque aprove a Deus trazer a história da Bíblia, porque Ele precisava falar com algumas aqui nessa noite. Ele precisava provocar você aqui nessa noite, chacoalhar você de dentro para fora, para tirar você dessa zona de conforto. Porque tem muitas que acham que é só vir aqui bater o ponto. Tem muitas que acham que é só sair de casa, vestir sua roupa, adentrar na igreja e retornar. E sair do mesmo jeito. Coração angustiado, peito apertado. Mas nós estamos em um lugar chamado casa de oração. E nós não podemos aceitar você entrar aqui e sair da mesma maneira que você entrou. Porque eu sirvo a um Deus que quando Ele vê a situação, Ele não olha para o exterior. Por fora está até bem adornada, está bonita, bem apresentada, mas por dentro está oca. Por dentro está precisando de uma restauração. Só que você ainda não entendeu que não é sobre essas paredes. É sobre ter relacionamento. É sobre dobrar seus joelhos e orar. É sobre fazer o que está na palavra. Quando Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e venha conversar comigo. Tem muitas aqui nessa noite que o coração está angustiado desse tamanho, apertado, e todos os dias você tem perguntado, mas cadê o Senhor? Aonde está o meu socorro bem presente quando eu mais preciso? E o Senhor toda noite Ele está ali do seu lado esperando só você ter um particular com Ele. Aleluia. O Senhor está ali toda noite ao seu lado, esperando que você possa ouvir a voz dEle. Porque Ele não rejeita a oração. A oração é que move, é o que movimenta, é o que provoca o coração de Deus. E Estela estava ali a serviço de Deus. Ela foi levantada para a salvação de um povo. Deus levantou você, mulher. Não foi a mim, não foi a sua vizinha de cadeira, foi você. Deus levantou você ali naquele lugar para que você seja o canal da bênção. Deus levantou você para que vidas venham ser alcançadas. É através de você com essa limitação. É através de você com essa fraqueza. É através de você mesma com essa dor. E aí você se pergunta, mas como é que eu vou ajudar o outro? Como é que eu vou ajudar o da esquerda ou da direita se eu me encontro desfalecida? Mas como é que nós podemos olhar para o alto e questionar esse Deus soberano? Se Ele mesmo olha para mim, para você, e Ele diz, você é fraca, eu sei disso. Está na palavra do Senhor, diga ao fraco. Ele está dizendo, eu sei que você é fraca. Eu sei que você é limitada, eu conheço. Lá no livro de Apocalipse, ele viu uma proposta ser lançada e ele disse ao Pai, ei Senhor, meu Pai, eu me submeto. Eu vou ter como eles. E o verbo se fará carne, e eu provarei.
E eu atestarei que conseguimos, que é necessário, que vale a pena. E ele se fez carne como nós. E ele foi tentado. E ele foi provocado pelo diabo, mas ele venceu o mundo. E ele disse: se eu venci, você também pode vencer. E ele vai além, ele diz: eu voltarei para o meu Pai, mas você fará obras ainda maiores. Aleluia. E aí você tem dito, e você tem ouvido também: eu já não alcanço mais a misericórdia do Senhor. Já não sou mais usada por Ele. Como é que Ele pode me escolher para uma tão grande obra? Como é que eu posso servir na casa do Senhor? Como é que eu posso me predispor a um serviço? Deixa eu lhe dizer uma coisa: você acha que é fácil estar na posição de quem está aqui na frente de uma obra? Você acha que quem está aqui pastoreando uma igreja a serviço dos irmãos não tem fraqueza, não tem limitações, não chora? Sim, nós somos provadas a todo tempo, a todo instante. Mas eu creio no Deus que Ele, enquanto Daniel orava e clamava e pedia um socorro da parte de Deus, e ele estava ali, Daniel, 21 dias orando. O anjo se apresentou até ele depois de 21 dias e disse: Daniel, desde o primeiro dia, a resposta à sua oração foi ouvida. Porém, houve uma batalha no mundo espiritual. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui a você nessa noite? Você está orando e você está perguntando: mas Senhor, cadê a resposta? Eu não estou vendo sua ação, eu não estou vendo o Senhor agir. E o Senhor está vindo aqui nessa noite de lhe dizer: desde o primeiro dia eu já enviei a resposta. Mas existe uma batalha, uma guerra no mundo espiritual travada. E o anjo disse para Daniel: o príncipe da Pérsia, o diabo, ele me travou lá. E foi necessário que o Senhor Todo-Poderoso se levantasse do trono e mandasse o anjo Miguel para batalhar contra o diabo, para que ele pudesse trazer a resposta para o servo de Deus. Se necessário for, levante a sua mão. Se necessário for, o Senhor mandará o anjo Miguel, aquele que é guerreiro em batalha, para trazer a resposta que você tanto está esperando. Eu não sei o que é que você veio buscar aqui nessa noite. Eu não sei o que é que está afligindo a sua alma, angustiando o seu coração. Mas eu tenho algo da parte de Deus para lhe dizer: a resposta do Senhor chegou hoje aqui neste lugar. Tome posse, receba. As suas orações, elas foram ouvidas. O Senhor, Ele não tem prazer no sofrimento do justo. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Aleluia. Nós somos o elemento surpresa do Senhor. Nós mulheres, você está ouvindo isso? Nós mulheres somos o elemento surpresa do Senhor. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, quando o diabo, transfigurado de serpente, se apresentou à mulher e conseguiu engravidar o ouvido, porque nós somos levadas. O homem, ele é levado pelo que vê.
Nós, mulheres, somos levadas pelo que ouvimos, então blinde seus ouvidos. E aí a serpente, ela consegue enganar a mulher emprenhando pelos ouvidos. E a mulher, ela cai, leva Adão a cair junto. E o diabo, ele está dizendo, o projeto de Deus, o plano piloto do Senhor foi frustrado. Porém o Senhor ele é magnífico, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Ele diz, foi através da mulher que o pecado adentrou. Foi através da mulher que o homem caiu. Porém, Satanás, vai ser por meio da mulher. Vai ser através dela que o meu Redentor, o Salvador deste mundo, será gerado. E ele esmagará a cabeça da serpente. É por isso que o diabo, ele não tem prazer na tua vida. É por isso que o diabo, ele fica ouriçado em ver você performar tão bem, de tantas formas, fazer tudo ao mesmo tempo. É porque você é um projeto do Senhor. É porque o Senhor, ele te sustenta. É porque o Senhor sabe que você é coluna. O homem, ele foi colocado como cabeça, mas você, mulher, é a sustentação. É por isso que o peso é tão duro dentro dos seus lombos, em cima dos seus lombos. Porque coluna é a sustentação da casa. E muitas das vezes você se pergunta, mas por que tanta provação, Senhor? Mas por que eu passo por tanta situação que eu oro e ainda assim estou nessa peleja? É porque o Deus que nós servimos nos deu estrutura. Você tem estrutura para suportar. E você chegou aqui nessa noite, talvez desfalecida, e talvez se perguntando: o que é que eu vou fazer lá naquele lugar? O que é que eu estou indo lá, pelo amor de Deus? Nessa situação em que eu me encontro. Mas eu vou lhe dizer, quando você estava caminhando por meio daquela porta, não era a Léa que estava abrindo, não. Era o Senhor que já estava ali recepcionando, dizendo: venha, minha filha, entre por estas portas, porque eu tenho algo para fazer. Eu tenho algo para lhe entregar. Porventura sou eu capaz de prometer e não cumprir? O Senhor está aqui nessa noite dizendo para você: eu cumpro e velo pela minha palavra. O elemento surpresa de Deus, ele não é abalado. Ninguém conseguirá atacar você. Irão tentar, vão orquestrar, vão se planejar, mas não vão lhe alcançar. Não alcançarão você, bem como não alcançarão seus filhos, não alcançarão a sua casa, não vai alcançar o seu lar, porque você chegou aqui nessa noite e recebeu o livramento da parte de Deus. Você é o elemento surpresa do Senhor. E durante todo esse tempo, o rei Assuero, ele sente saudades de Vasti. E aí os conselheiros, percebendo tudo isso, começam a fazer uma movimentação e elaboram então um plano, uma seleção, e lançam a proposta ao rei e diz: Senhor, vamos selecionar mulheres virgens de todo o reinado, das 127 províncias, as mais lindas, para que o Senhor possa escolher e tomar como esposa. E o Senhor se agrada. E ali o rei manda que sejam convocadas a todas as mulheres.
E então alguém olha para Radassa e acha graça diante dos olhos daqueles que estavam ali selecionando, e ela se torna compatível, e aquela menina então é levada. Só que existe algo aqui, existe uma negociação, e o Senhor, Ele está perguntando para você: quanto vale o seu chamado? Vale a pena negociar tudo? Vale a pena se submeter a qualquer coisa? Será que nós estamos na posição que o Senhor realmente, verdadeiramente quer que a gente venha estar? Nós estamos agradando aos olhos do nosso Rei? Alguém olhou para Radassa. Quando Deus quiser te preparar para alcançar os propósitos dEle, Ele tem em sua vida algo para colocar, que é um encontro inesperado. Aquela menina, ela não estava esperando. A agenda de Deus nada tem a ver com programações humanas. A gente programa, a gente articula, a gente faz planos, projetos, mas na agenda do Senhor, Ele trabalha na contramão no mundo. E o inesperado de Deus chega até a mim, chega até você. E difícil coisa é estar diante do inesperado do Senhor, porque quando a gente não espera, a gente fica em desespero, em aflição, em agonia, em angústia. A menina então é levada para o harém. Imagine essa menina ali sendo preparada durante um ano, juntamente com as demais que foram escolhidas, para então o rei possuí-la, e se não se agradasse dela, seria dispensada e se tornaria uma concubina, não podendo mais casar. E aí Radassa, imagino eu, que ela está ali diante de uma situação, tendo que suportar o processo. Muitas das vezes nós teremos que suportar o processo, mesmo que não tenham garantias. Mesmo com toda exposição, mesmo que pareça ser incerto, mas Deus, Ele está no controle absoluto da sua vida. E os planos dEle são infalíveis. A sua casa, Estela, não será envergonhada. A sua casa, Estela, não será envergonhada. Aleluia. Eu acho que você ainda não entendeu como é que funciona o improvável de Deus. Quais eram as possibilidades de uma menina órfã, pobre, desassistida, se tornar uma rainha de todo um império? Quais eram as possibilidades? E aí você olha para a sua vida hoje, olha para esse cenário chamado minha vida, e olha para o céu e diz: qual a possibilidade do Senhor mudar esse cenário? Só que você está esquecendo do tamanho, da grandeza do Deus que você serve. O que é esse problema diante desse Deus? Se você pegar esse problema, botar ele diante de você e apresentar diante desse Deus todo-poderoso, o que é esse problema? Nada. Absolutamente nada. Porque basta apenas uma única ordem. O centurião, ele quando foi pedir em busca do mestre a cura para o seu servo que estava enfermo, ele se apresenta diante do Senhor. Eu estou falando de alguém ímpio, que não era crente, soldado romano. Quando ele se apresenta diante do Senhor, diante do mestre, como nós estamos aqui, nós estamos na presença do Senhor, na presença do mestre. Ele se apresenta diante dele e diz: Senhor, eu não sou digno de que você entre lá na minha casa. Eu não sou digno de levar o Senhor até o meu lar.
Mas se daqui mesmo o Senhor der uma única ordem, basta uma única ordem, e o meu servo, ele será curado. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu: não vi em toda Israel tão grande fé. Como está a sua fé, minha irmã? Como é que está a sua fé diante dessa situação que você está passando? Você está desesperada? Está angustiada? Está dizendo, não tem mais jeito para mim? Você está dizendo, é isso mesmo que eu tenho, vou me adaptar, me acostumar e me conformar? Você está dizendo, é isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida, não tem jeito, eu vou entender que eu vim para isso mesmo e pronto? Não. Isso é mentira do diabo que sopra todos os dias em seu ouvido. Essa calúnia, essa mentira, você está aqui hoje porque o Todo-Poderoso pode dar apenas uma ordem. E Ele pega essa situação e esse cenário e muda de ponta cabeça. Porque nós servimos a um Deus, minha irmã. Há um Deus que em 7 dias fez os céus e a terra. Há um Deus que abriu o mar vermelho. Há um Deus que ressuscitou o morto. Só que sabe o que é que muitas das vezes nós estamos querendo? Nós queremos ver para crer. Muitas estão orando hoje, querendo a resposta daqui a 20 minutos, mas não conseguem orar 2 minutos no joelho. Não consegue ficar prostrado diante de Deus. E aí está como o Senhor, quando foi orar e subiu ao Getsêmani, olhou para os discípulos e disseram, não puderam nem uma hora orar comigo, nem por uma hora. Mas eu imagino que se abrir uma tela de cinema aqui, e o Senhor mostrasse a vida de cada um, e eu me coloco no primeiro lugar da fila, viu? Que a palavra antes de cortar aí, ela corta aqui. E o Senhor for olhar para a nossa rotina, é tanta gente aí 2 horas na frente da televisão, 1 hora na frente do celular, tantas coisas outras que tomam seu tempo, mas não conseguimos disponibilizar e dar prioridade ao nosso Senhor. Esther, desperta para este tempo, porque foi para este tempo que você foi chamada. Você não entrou aqui a troco de nada, você não está sentada aí porque alguém lhe convidou, você está sentada aí porque você precisa despertar para este tempo. Você vai suportar esse processo. Deus, Ele segue no controle. Os planos do Senhor, eles são infalíveis. Sustente a sua decisão no lugar em que Deus te colocou. Se sua decisão tem o crivo de Deus, se mantenha firme nessa posição. Ainda que aqueles que estiverem à sua volta, ainda que aqueles que estiverem ao seu redor, porque Esther, ela estava em um lugar, ela foi conduzida para aquele lugar, mas aquele lugar não entrou no coração de Esther. Ainda assim, se mantenha firme. Você é eleita do Todo-Poderoso, você é escolhida do Altíssimo, você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Você vai entrar na fortaleza de Suzã, assim como Esther. Vai estar lá vendo tudo aquilo que está sendo orquestrado, preparado. Mas a fortaleza de Suzã não vai entrar em você. Você não vai se igualar. Você não vai se comparar. As pessoas que estão lá naquele lugar olharão para você, verão e dirão: eis aí uma serva do Senhor. Acesse o lugar que Deus está abrindo para você. Entre no lugar que Deus preparou e separou.
Você só não precisa deixar que o lugar entre em você e se torne uma prioridade. E Esté está ali naquele tempo, durante o ano, sendo preparada, está ali sendo adornada, em um momento de beleza, e ela consegue ali conquistar o eunuco, por nome Elcá, e ele começa ali a oferecer favores à rainha, e ali ele pergunta a ela: o que você deseja apresentar para o Senhor? O que você precisa fazer hoje? Você precisava chegar aqui. Muitas não conseguiram. O que é que você precisa fazer hoje? Você precisava entrar aqui. Muitas não conseguiram. O que você precisava fazer hoje? Colocar essa sua linda roupa e vir se apresentar para o Senhor aqui nessa noite. O que você precisa era estar aqui hoje para Ele poder dizer para você: eu estou te sustentando, Esther. Eu estou lhe sustentando. Nada lhe faltou ontem, nada lhe faltou hoje e nada lhe faltará amanhã, porque eu sou o bom pastor e você tem dito: de nada eu tenho falta. Esté, ela entrou na presença do rei. Ela disse para o eunuco: eu não preciso de absolutamente nada. Ela sabia que ela não iria sozinha, o Senhor iria adiante dela. E ela se apresenta diante do rei. O rei amou aquela mulher, escolheu e tomou ela para a rainha ao lado dele. A coroa real foi colocada sobre a cabeça de Esther. Mas quem foi que te disse que os problemas dela se encerraram ali? Quem foi que te disse que quando está no momento da bonança, as lutas se cessam? Porque dura coisa e difícil é, e você não precisa nem falar, você só precisa refletir. É buscar o Senhor quando tudo vai bem, quando tudo está uma bênção. Mas basta um aperto de Jeová para a gente se desesperar e se jogar nos pés dele. A história de Esté estava apenas começando. As batalhas e as lutas que ela iria enfrentar estava apenas começando. E você está aí dizendo: eu casei crente, com um marido crente, não vou passar mais por luta nenhuma, meu casamento vai ser um conto de fadas, uma maravilha. Não vai ter briga, não vai ter peleja. Quem foi que lhe disse isso? E aí você está nesse lugar, que você está neste cargo, tranquilamente, dizendo: não, eu estou lá, não sofrerei nenhum tipo de retaliação, nenhum problema, não vou ter lutas, não vou ter um cliente para reclamar. Quem foi que lhe disse isso? O Senhor, Ele nos disse que no mundo teríamos aflições. Só que Ele disse: tenha bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo no meio da aflição? É você olhar para o problema. Vamos dar risada na cara do problema. É você olhar para as lutas. É para você olhar para o filho em casa que está lhe dando problema e olhar para o filho e dizer: o que é esse filho me dando problema? É você olhar para todas essas adversidades e, assim como a mulher de Provérbios 31, você ser sábia e você entender que você não pode sozinha, não pelo teu braço, mas quando o Senhor entra na frente, pelo braço dele, Ele lhe dá a vitória. Nós somos a geração eleita, nós somos aquelas que levarão a bandeira da vitória em nossas mãos.
porque nós somos chamadas e escolhidas do Senhor, o Senhor dos senhores, general de guerra, Rei Todo-Poderoso. Você não está servindo a alguém, você não está servindo a alguma coisa, você está servindo ao Deus que pode todas as coisas. Você recebeu a coroa para poder se posicionar, sim. A coroa está sobre a sua cabeça. Esté, ela estava ali, foi ali empossada a rainha, a coroa lhe foi dada, mas nas suas mãos estava a espada. Ela precisava agir com sabedoria e retidão. Ela precisava estar no lugar e na posição que o Senhor queria. E eu convido você nessa noite para lhe dizer algo da parte de Deus. A palavra do Senhor diz: se você é limpo, limpe-se mais. Você está achando que você está uma bênção na presença do Senhor? Está orando muito? O Senhor está vindo aqui nessa noite para lhe dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Da mesma forma e da mesma maneira, o Senhor está dizendo para você que está aqui, mas que está entristecendo, que está envergonhando o coração do Senhor e vem sujando as suas vestes. Aquele que é sujo, suje-se mais. E eu lhe digo por quê. Existe apenas uma enfermidade capaz de alcançar o nosso Senhor. E é quando o crente, ele é morno. Quando ele está aqui, mas ele está servindo ao mundo. Quando ele está aqui na igreja, mas ele está adorando as coisas do mundo. E a palavra do Senhor diz: aquele que é morno, eu lhe vomitarei. O Senhor, ele tem náuseas daquele que estão aqui, mas que também estão lá. Tome uma posição, porque o Senhor, ele tem um compromisso com a minha vida e com a sua vida. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós servimos a um Deus que ele exige prioridade. Nós servimos a um Deus que está aqui nessa noite olhando para mim e para você e dizendo: o preço foi pago. E não existe moeda de valor que possa ser trocada com o preço que foi pago pela minha e pela tua vida. Ore mais, jejue mais. Não permita que o peso dessa coroa desvirtue você. Existe uma batalha espiritual acontecendo agora mesmo, você sabia? Existe uma batalha espiritual só porque você chegou aqui neste lugar. O inimigo, ele já está tramando, ele já está arquitetando o que é que ele vai fazer para trazer você de volta para esse lugar. Mas o Senhor veio aqui nessa noite para lhe dizer: este lugar não lhe pertence, Esther. Eu lhe tirei desse lugar de depressão. Eu tirei você desse lugar de desespero, de dor, de angústia. Eu te coloquei no mais alto do pedestal. Eu lhe dei uma coroa, Esther. E você não vai voltar para este lugar. A batalha espiritual está acontecendo. Existe uma ilusão que o diabo vai querer botar diante de você quando você sair daqui. É a zona de conforto. É você sair daqui e você não sentir vontade de orar. É você sair daqui e você não sentir desejo de buscar a face do Senhor. É você sair daqui se perguntando: será que vale a pena eu vir domingo para o culto? Será que vale a pena eu vir no próximo domingo para o culto? E o Senhor, ele está abrindo e desvendando aqui os nossos olhos
Porque o inimigo ele até perde tempo para preparar, para arquitetar, para se levantar, mas ele só tem um trabalho de levantar para cair, porque nós estamos guardadas e remidas pelo sangue do Senhor. Quando a guerra aumentar, minha irmã, entendam uma coisa, é porque a posição foi elevada. E quando a posição foi elevada, e eu estou falando para você que entende que tem um chamado, eu estou falando para você, levita, que está dando aqui o seu suor, que está dando aqui com esmero, para você que vem aqui ajudar a limpar a igreja, a adornar a igreja, é sobre esse chamado. A posição foi elevada, mas o Senhor, Ele também manda reforço celestial. O reforço também vai aumentar na tua vida, porque Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Ele guardará a tua direita, Ele guardará a tua esquerda, Ele guardará diante de você, Ele guardará a tua retaguarda, antes mesmo que você dê um passo. Aleluia. Os anjos do Senhor estarão acampados ao seu redor. Porque Pedro diz, lá na palavra, que o diabo e seus demônios estão como um leão bramando ao nosso derredor. Ele até está, mas ao nosso redor existe anjos nos guardando na nossa entrada, na nossa saída. Quando você se levanta e vai para o trabalho, os anjos do Senhor estão te guardando. Quando você está em casa, os anjos do Senhor estão te guardando. Quando você saiu para chegar até aqui, os anjos do Senhor, Ele estava te guardando. Eu não sei o que é que você tem enfrentado, eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, mas olhe para a sua cabeça quando você estiver em casa, se apresente diante do espelho e diga: tem uma coroa aqui sobre a minha cabeça. Eu fui eleita e escolhida do Senhor, e eu não vou me abaixar e nem me prostrar diante de qualquer situação, diante desse problema. Faça como a mulher lá do livro do Quarto de Guerra, quem já assistiu? Se posicione, entre lá com autoridade, com ousadia, igual uma louca mesmo. Eu moro no primeiro andar lá no condomínio, às vezes eu fico pensando, os vizinhos devem achar que eu sou louca, que eu sou maluca, e eu não estou nem aí, porque eu chego lá e olho, já chega Satanás, pegue suas bagagens, saia daqui. Eu não sei como foi que você entrou, mas se você entrou por um caminho por 7, você vai sair daqui hoje. Se posicione, tome uma posição de guerreira. A coroa estava sobre a cabeça, mas a espada tem que estar sobre as suas mãos. Ainda hoje, muitas de nós estamos aqui, e talvez alguns problemas, a gente olhe se apresentando diante de nós, e estamos murmurando, reclamando e dizendo para Deus que Ele não tem feito nada. Mas hoje, alguns não se levantaram. Hoje, alguns desceram à sepultura. Ainda hoje eu recebi uma triste notícia da esposa de um amigo levita que faleceu, nova, porque foi acometida pelo câncer. E nós estamos olhando para os nossos problemas, e nós estamos levantando os nossos olhares para o Senhor, nos achando no direito de reclamar e de questionar. Ei, mulher, você não entrou aqui para passar o status de vítima. Não se vitimize, o diabo ele quer isso. Ele quer você aí nessa posição deplorável. Não se coloque, não se permita. Você é uma mulher forte,
você foi forjada pelo Senhor. Nós fomos feita da costela do homem. Nós fomos feita do osso. É por isso que nós somos fortes, resistentes. Não se permita ser abalada por qualquer coisa. Não aceite nada que seja menos daquilo que o Senhor já lhe garantiu e já lhe prometeu. Você é a rainha. Você é a escolhida. Se coloque na posição daquilo que o Senhor disse que você é, e não daquilo que o mundo está dizendo ao seu respeito. Mulheres que estão colocando a sua confiança no outro. Mas você está aqui nessa noite porque você é a eleita do Senhor. Não existe nenhum plano forjado no inferno contra a sua vida que Deus não conheça. Tudo aquilo que for preparado, toda ferramenta que for articulada no inferno contra a sua vida, contra essa casa, contra esse ministério, não vai prevalecer, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar pelas minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Fique tranquila. Deus chegou aqui primeiro. Fique tranquila, Deus chegou primeiro aí nessa situação. Tem gente aqui com problemas que acompanham você desde a infância. Outras com problemas que acompanham você desde a adolescência. Outras talvez desde a juventude. E aí você está aqui diante disso tudo, vivenciando esses problemas, mas mesmo diante de tudo isso, Deus ainda assim chegou primeiro. Olha você aqui. Mesmo com tudo isso, olha você aqui hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente quer o imediatismo de Deus chegando nas nossas vidas. E aí, na história, para a gente já encerrar e já finalizar, a rainha, ela ali é empossada, e aí uma trama, ela é armada contra o povo judeu. Mardoqueu, primo de Esther, vai até ela e manda o recado. Amã prepara toda uma articulação junto ao rei. Um edito é assinado, os judeus serão mortos. A mensagem chega à rainha, Esther temeu, o medo chegou até o seu coração, mas ela disse: se eu perecer, pereci. Ela precisava estar posicionada. Mas antes de se apresentar diante do rei, ela convida o povo judeu para orar e jejuar por 3 dias. Tem situações que você não vai vencer em uma simples oração. Tem situações que você não vai vencer dobrando o seu joelho por 10 minutos, apresentando diante de Deus e achando que você vai ficar numa boa, que vai passar. Tem situação que você só vai vencer com jejum e com oração. E é necessário que você esteja posicionada na linha de frente. Estela convida a toda a nação do povo judeu para orarem, para buscarem, jejuarem, porque ela se apresentaria diante do Senhor. E naquele tempo você se apresentar diante do rei sem ser convidada era decreto certo de morte. Você consegue se colocar ou se teletransportar para esse cenário, para esse momento? Consegue imaginar? Está
tamanha confiança que aquela menina, aquela mulher teve, era necessário que ela se posicionasse. O Senhor está cobrando de mim e de você posição, posicionamento, posicionamento na oração, porque você já não ora mais como orava antes, porque você já não busca mais como você buscava antes. Se você fizer aí uma retrospectiva e lembrar de quando você estava no primeiro amor e você queria tudo de Deus, nada lhe importava senão buscar a face do Senhor. Você estava ali no primeiro amor, querendo Deus ao todo tempo, a todo instante, não existia distração. E o Senhor está nos convidando a nos posicionarmos aqui nessa noite. A ordem do Senhor para mim e para você é posicionamento. Porque Ele disse, quem sabe, não foi para este momento, não foi para este tempo, Esther, que você chegou nessa posição. Quem sabe não foi para este tempo que você chegou aqui hoje, para entender que o Senhor, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto estabelecido para a sua vida. E não adianta barganhar com Deus, viu? Eu já tentei isso e me decepcionei e me frustrei. Barganhar com Deus é você falar assim, não, Senhor, eu não vou. O Senhor levanta outro e coloca no meu lugar. Quando o propósito é com você e através de você, não adianta barganhar com Deus. Esté se coloca na posição, conclama ao povo, ora e jejua ali por 3 dias e se apresenta diante de Assuero, mesmo sem ser chamada. E a história vocês já conhecem. A rainha, ela chega e se apresenta diante do seu Senhor, e o cetro do rei, ele é estendido diante dela, e o cetro da justiça de Deus está estendido aqui nessa noite sobre a sua vida. Você entrou aqui neste lugar temerosa, preocupada, mas o Senhor está estendendo o cetro dele em resposta e em favor para você aqui nessa noite. E ela alcança o favor do Senhor. E ela externa e contra para ele os planos de Amã. E revela para o seu amado que ela, como judia, ela também pereceria. Se coloque de pé. E Amã prepara o cenário. Amã preparou a forca. Amã preparou aquilo que ele acreditou que seria o fim. Mas a mesma forca que Amã preparou foi essa mesma forca em que ele foi enforcado. Eu não sei o que é que os seus adversários, o que é que os seus inimigos estão tramando contra a sua vida, mas aquilo que está sendo arquitetado não alcançará você. O favor do Senhor chegou até a sua vida aqui nessa noite. Não se preocupe com o lugar, não se preocupe com o ambiente, não se preocupe com o cenário, se preocupe tão somente em fazer a vontade soberana do Senhor. Foi para este tempo que o Senhor te chamou. Foi para este tempo que o Senhor está posicionando você. Você sabe para que você foi chamada. Você sabe
qual é a posição que o Senhor te levantou. Dons foram dispensados do céu sobre a sua vida. E naquele grande dia, nós seremos requisitadas, mulheres. E o Senhor chamará o meu nome ao teu nome. E falará: Lorena, abre a sua mão. Deixa eu ver o que é que você tem para me apresentar. Deixa eu ver o que foi que você fez com os dons que eu te dei. A palavra de Deus diz que alguns enterraram os seus dons e nada terão a apresentar ao seu Senhor. Mas eu declaro sobre a sua vida, eu declaro nessa noite sobre você, que você está aqui para aperfeiçoar os dons que Deus já dispensou para você. E se porventura você está aqui e ainda não sabe para que você foi chamada, para que você foi posicionada, eu já trago para você algo que não podemos fugir nem negociar. Você foi convidada e chamada para orar. Você tem que ser mulher de oração. Você tem que ser guerreira. Você tem que ter o controle da sua vida. Você tem que ter o controle da sua casa. Eu não sei como é que você deixou a sua casa. Não sei como foi que você deixou o seu lar. Eu não sei como é que você conseguiu chegar aqui. Mas eu sei que você está aí de pé, posicionada, porque a destra da mão do Senhor veio te conduzindo até aqui nessa noite. Esther, você está aqui porque o Senhor, Ele tem algo para com você. Você está aqui, Esther, porque o Senhor, Ele tem algo para tratar com você. Você está aqui, Esther, porque o Senhor, Ele tem escape para a tua vida. E eu creio que você vai sair daqui transformada. Você vai sair daqui cheia de autoridade. Você vai chegar em sua casa diante desse problema, diante dessa dor, e você vai se levantar desse ermo, desse lugar que não te pertence. E você vai olhar para o alto e vai dizer: obrigada, Jesus. Obrigada, meu amado. Obrigada, Senhor, porque eu te achei e o Senhor me encontrou. Obrigada porque o Senhor é fiel e vela pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor deu uma ordem ao meu respeito. Obrigada porque o Senhor me chamou para esta geração e para este tempo. E você que entende que você precisa de uma provocação de Deus nessa noite. Você que se encontra desfalecida, sem forças. Você que se encontra em uma batalha travada, onde um decreto foi liberado e você não vê saída nem por onde você começar. Eu lhe convido a orar comigo aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele está atento. Os céus pararam essa noite para nos observar. Os céus e o Senhor e o trono do Senhor estão assistindo a este culto. E chegou o momento em que Ele vai dispensar as bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós vamos orar com fé e com autoridade. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, olhando para Ti e apresentando ao Senhor os nossos problemas. O Senhor conhece o tamanho desse meu problema, Senhor. E eu te peço, ó Deus, visita, meu Senhor, essa situação, porque sozinho eu não consigo vencer. Todos os dias, muitas das vezes eu me apresento com força, mas por dentro eu estou fraca, eu estou desesperada.
Eu estou, Senhor, apenas esperando a tua providência, a tua provisão, o teu socorro. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, assim como o Senhor foi na vida de Esther, assim como o Senhor foi na vida do povo judeu, eu te peço, venha em meu favor, Senhor. Dá ordem aos anjos ao meu respeito, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus que todo levante, que toda perseguição, que toda calúnia, que tudo aquilo que foi arquitetado, toda ferramenta orquestrada e preparada e forjada no inferno não prevaleça sobre a minha vida. Eu te peço que o Senhor, que é socorro bem presente, venha, Senhor, diante de mim nesse momento de angústia. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, Senhor, e te peço, ó Pai, que os Teus anjos continuem acampados ao meu redor. Deus, em nome de Jesus Cristo, blinda a minha mente, guarda o meu coração, porque eu nada posso sem Ti, Senhor. Eu não posso nada se o Senhor não for adiante, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos a Ti nessa noite, Te agradecemos, rendemos graças, louvores, e eu te peço que a Tua palavra encontre morada e guarita no coração das Tuas filhas, Senhor, e que elas possam frutificar, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Mulheres eleitas, agradeço também a pastora Yasmin, Deus abençoe. Aleluia.